Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Bom, galera, o resumo de hoje é sobre o filme Pânico na Floresta 6. Dois motociclistas, Daira e Nick, andam de bicicleta nas profundezas da floresta até um lugar secreto. Na trilha de bicicleta, Robbie Spring. Daria mostra Nick para uma fonte quente e borbulhante e diz a ele para se sentir confortável. Os dois fazem dentro da piscina. Sem que eles saibam, eles estão sendo observados por um caipira mutante, 3 dedos. Depois, Daira e Nick começam a pedalar. Nick cai e percebe que foi atingido com uma. Daria tenta ajudá-lo, mas Trifinger e Nick, com uma nu, Daria tenta escapar, mas corre para uma montada por outros 2 caipiras, Dente e um olho. O fio de Daria e ela de Trifinger observa por um tempo antes de com uma. Seu corpo cai para frente quando o título Hong aparece. Depois de um tempo, um grupo de adolescentes é apresentado. Danny, sua namorada Tony, Brian, a namorada de Brian,
Gillian, Vic, o irmão de Tony, Rose e Gillian revela que está com raiva de Rhodes por fazer vídeos dela. Ao chegarem, eles são recebidos pelos cuidadores, Sally e Jackson, que são irmãos e irmãs em um relacionamento incestuoso. Um veranista que já havia Jackson repreende os irmãos Whittaker por seu mau comportamento.
Pessoal, passando para lembrar que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. E você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. À medida que os adolescentes se hospedam no hospital, no hotel, eles logo percebem que as coisas não são como parece. Danny logo percebe que ele é um parente há muito perdido de Sally Jackson. Gillian é pelos mutantes depois de fazer com Brian, quando os mutantes suam e um a um todos são de maneiras pelos mutantes. Logo só restam Danny e Tony. Tony consegue e Sally e segurar um Danny virado sobre a de uma, mas logo é por Trifaging, ocorrendo após e antes de começa com um casal adolescente, Billy e sua namorada loira, fazendo em uma tenda em uma manhã. Enquanto vão para lá, são abordados por um caipira e com um Billy, o que é revelado ser seu amigo Gus. Executando uma brincadeira sobre eles. É revelado que eles, juntamente com a namorada de Gus, Lita, e seu amigo Julian, estão vindo até Fire Lake, West Virginia, para celebrar o Mountain Music Festival para este Halloween. A repórter Snot Kalen Weber corre corre pela floresta depois de fazer uma reportagem para o Musical Festival Gathering, após apenas para ser abordada por um dos caipiras mutantes, Trifige. Acreditando que ele era um homem fantasiado, ela vira com o dedo médio, apenas para ele cortar o dedo com uma. Kalen foge, buscando a ajuda de um homem na floresta chamado Maynard, que começa a atear com sua mão esquerda no chão quando o título aparece. E galera, eu já volto.
passando para lembrar que nós só fazemos resumo sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Após os irmãos Williker, Trifringing, Shao Tuch e One, One Way se aproximam de Maynard, se aproximam e Maynard pede que lhe deem uma, ao que eles lhe oferecem a da repórter. Enquanto isso, 5 amigos tomam café da manhã e começam a dirigir para o festival, apenas para quase colidir com Maynard parado no meio da rodovia. Billy, que estava dirigindo, desvia do caminho e o carro em uma Billy, Gus e Julian se aproximam do Maynard caído, apenas para que eles com uma, os 3 garotos revidam em legítima defesa e o chutam sem Trifangem prepara um arco e para os meninos, mas a xerife Angela Carter chega com seu vice. Carter, Maynard e os adolescentes os levam para a cidade, enquanto o deputado fica para trás para ver sobre o caminhão de reboque para trazer o veículo. Depois que Carter e o grupo saem, os irmãos Illiker o e nele com antes de suas e na depois de ter de ser trancado na do condado, Billy confessa a Carter que ele escondeu algumas drogas que ele tem trazido com ele. Carter deixa Gus, Cruz, Lita e Julian irem. Depois de fazer algumas pesquisas, descobre que Maynard é procurado por estava fugindo da lei há 3 décadas. Maynard, no entanto, permanece calmo e desabafa sobre como os irmãos Williker, que ele chama de meus meninos, o resgatarão eventualmente. Carter arranja Maynard para ser entregue aos marechais no dia seguinte, apesar de Maynard lhe dizer que ela não vai viver tanto tempo. Gus, Julian, Cruz e Lita passam a noite em um hotel. Os irmãos Williker, um com seu caminhão de reboque e uma de o segurança ao fritar, causando uma de energia pela cidade. Com a maioria dos habitantes da cidade no festival de música, Carter tem uma equipe esparsa com ela e está sozinha na estação com Billy Maynard e outro prisioneiro, Mose, em celas. Mose pede a Carter que peça apoio e ela relutantemente concorda. Ela chama um deputado reserva Biggs no festival de música.
Pessoal, passando para lembrar que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. No entanto, no festival de música, uma jovem seduz Biggs, oferecendo-se para fazer com ele em troca de ingressos nos bastidores. Biggs está muito ocupado fazendo com a menina para atender o chamado de Kat. Cruz decide visitar Billy na cela e deixa o hotel apenas para ser por Trifigin, que a e suas. Mais tarde, Juliano vai para a cadeia apenas para descobrir que Cruz nunca chegou. Lita e Gus fazem no apartamento e Gus pede Lita em casamento, o que ela rejeita devido à sua agenda lotada da faculdade. Quando ela vai tomar banho, Gus se irrita na cama apenas para ouvir repetidas batidas na porta. Angustiado, Gus responde e é pa pelos irmãos Illiker, que o suas com para uma de eu estive trabalhando na ferrovia. Os os caipiras passam pela estação e despejam o corpo de Gus para fora. Ele e tenta até a, mas eles o com um. Lita chega, tendo sido anteriormente por e fica com a de seu namorado. Carter dá para Julian e Mose, bem como Billy, depois de libertá-lo. Ela os substitui e pede ajuda. Ela chega a um rádio de ondas curtas pedindo ajuda, mas o homem do outro lado acha que ela está brincando. O marido de Carter chega para lhe trazer algumas velas e folhas para conseguir alguns sanduíches para ela. Billy e Julian querem ir procurar Cruz e, eventualmente, Carter os deixa. Eles encontram o de Cruz, mas são capturados pelos caipiras. Ao acordar, eles se veem presos em um estádio de futebol com Billy enterrado e Julian acorrentado. Até a Julian tenta Billy, mas seu amigo, quando Trifigin se aproxima deles com um soprador de neve rugindo, Julian tenta subir no poste para um lugar seguro, mas Trifigin então passa de e em seguida Julian em uma. Carter tenta enviar Mose para procurar os meninos, mas ele é pelos caipiras em uma. Os caipiras então o em um grande de óleo e o ouvindo os pedidos de ajuda de Mose, Carter sai para ajudá-lo, deixando Lita sozinha na estação com Maynard, que e Lita para deixá-lo sair, afirmando que ele vai poupá-la se Lita ouvi-lo.
Pessoal, passando mais uma vez para lembrar que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Se você não é inscrito, a- já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Agindo de forma irracional, Lita o deixa livre apenas para que ele, seus, com Carter retorna e tranca Maynard de volta em sua cela. Depois e enfaixar Lita. Ela sai mais uma vez para encontrar o marido trancado em um carro. Ela o abre e, inadvertidamente, uma de qualquer desembaraça e seu Maynard e Lita dizendo a ela como os caipiras vão e, assim que ele escapar, uma Alita segue horrorizada deixa a estação. Trifagem, Carter e em seu Carter acordando amarrada, as que Maynard havia. O liberto Maynard e seus caipiras enchem a estação de gasolina e Maynard explica como ele a estação com Carter nela. No entanto, ele enfiou uma no dela com. Ele explica que se ela os ela vai a e se para uma ela a deixa após na Carter quando Maynard parte para o com seus o descontroladamente começa a seus sapatos aos quais ela relutantemente deixa os calcanhares balançarem e a sua e por toda a sala. Uma Inardi triunfante ouve-o e sorri. Enquanto eles e os caipiras saem, eles se deparam com Alita, vagando sem rumo pela estrada. Eles a pegam e ela reconhece a voz de Maynard. Em eles partem para a noite com Lita, como com as intenções que Maynard havia dito que faria com Lita, agora completando o círculo. O filme estreia em 1974 no sanatório de Glenville para doentes mentais com o Dr. Ryan, mostrando um psiquiatra mostrando uma psiquiatra local, doutora Anna McCride, a qual, ao redor do hospital psiquiátrico, os canibais dos filmes anteriores, um olho, três dedos e agora estão trancados na instituição quando crianças, mas os canibais escapam usando um grampo da doutora McQuaid e libertando todos os pacientes no sanatório. Em seguida, os homens, um ordeiro, um guarda, Dr. Ryan e doutora McQuaid.
Pessoal, passando para lembrar que nós só fazemos resumos sobre o conteúdo dos filmes. Você que não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Ele muda para o Kenya no Snowbile, mas Sarah o com os dois então é, embarcam num Snowbile e partem para a nave, mas esbarram em uma cerca e são Trifage, então aparece a das garotas, a joga na traseira do caminhão de reboque amarelo que apareceu no primeiro filme e Trifage em si mesma e eles e os outros vão embora. A estudante universitária Alex e seus amigos vão para uma floresta em uma viagem de rafting. Logo depois de seus amigos, logo depois seus amigos são pelo mutante Três Dedos, que sobreviveu dos filmes anteriores. Ela é deixada à própria sorte, mas não por muito tempo. 2 dias depois, um grupo de prisioneiros está sendo transferido por Nate Wilson, guarda prisional, em seu último dia antes de sair para se tornar um advogado. Durante o seu transporte, o ônibus é por e os prisioneiros escapam. Enquanto são pela floresta, os homens e Nate encontram Alex em uma van blindada, abandonada, cheia de dinheiro. O dinheiro se torna a única motivação dos para sair daquele lugar. Os prisioneiros escapam de uma armadilha pelo filho de Três Dedos. Eles então e deixam o troféu na armadilha para Três Dedos encontrar. Um a um, Trifige caça e em todos, exceto Nate, Alex e Braddon. E é finalmente quando Nate o na com o seu próprio. Um tempo desconhecido depois, Nate retorna para pegar o dinheiro que foi deixado para trás no caminhão. O resto foi por Trifige anteriormente, mas de repente Brandon, que é um que Nate soltou livre, Nate com uma em e diz a ele: Você nunca deve confiar em um ex-condenado. Mas um homem aparece e caminha em direção a Braddon, enquanto o de Braddon é ouvido nos créditos finais.
E bom, galera, esse foi o resumo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like. E é isso.
Yes,